Açougueiro sombrio. O cheiro metálico do sangue misturava-se ao ar úmido e abafado. Cresci nesta cidade pequena, onde todos se conhecem e segredos dificilmente se escondem. Mas havia um lugar que sempre me causou arrepios desde criança: o açougue do Senhor Valdemar. Lembro-me da primeira vez que entrei ali. Minha mãe segurava minha mão com força enquanto fazia seu pedido. O chão era sempre escorregadio e a luz fluorescente piscava, dando ao ambiente uma aparência espectral. Valdemar, o açougueiro, era um homem alto, de ombros largos e olhos pequenos e fundos. Ele raramente falava, mas quando o fazia, sua voz era rouca, como se tivesse engolido vidro. Com o tempo, fui crescendo e aprendendo a ignorar meus calafrios ao passar pelo açougue. Mas havia algo em Valdemar que nunca deixava de incomodar. Ele parecia sempre saber mais do que deveria. Como se carregasse o peso de segredos que ninguém mais poderia suportar. Foi só quando comecei a trabalhar como entregador para a mercearia da cidade que realmente entendi que havia algo muito errado naquele lugar. Minha primeira entrega no açougue foi numa tarde de sexta-feira. Cheguei à porta dos fundos, como combinado, com um pacote de especiarias que Valdemar havia encomendado. Quando bati, a porta rangeu, abrindo-se sozinha. Um cheiro forte, não apenas de carne crua, mas algo podre e adocicado, invadiu minhas narinas. Meu estômago revirou. "Entre!" A voz de Valdemar soou de algum lugar dentro da penumbra. Hesitei. O interior do açougue parecia mais escuro do que deveria, mesmo com a luz do fim de tarde filtrando-se pelas pequenas janelas. "Coloque na mesa", ele disse, surgindo das sombras. Fiz o que ele pediu, mas algo chamou minha atenção. No canto do ambiente, sobre uma bancada de inox, havia algo coberto por um pano. Gotas de um líquido espesso escorriam da mesa para o chão. "O que é isso?" perguntei, antes de poder me conter. Valdemar me encarou por um longo tempo, depois sorriu. Foi a primeira vez que vi seus dentes amarelados e regulares. "Carne especial", ele respondeu, virando-se de costas. "Nada que precise te preocupar." Saí dali o mais rápido que pude, mas aquela imagem ficou gravada em minha mente. Naquela noite, tive pesadelos com a bancada, com o pano empapado de sangue e com o olhar de Valdemar. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria voltar lá. Mas o destino tinha outros planos. Poucos dias depois, a cidade foi tomada por rumores de desaparecimentos. Primeiro foi um andarilho, depois um rapaz da oficina mecânica. A polícia investigava, mas nunca encontrava pistas concretas. E o açougue? Continuava funcionando normalmente, com sua carne sempre fresca e abundante. Certo dia, ao sair do trabalho, vi Valdemar na porta do açougue. Ele estava fechando as trancas e, por um momento, nossos olhares se cruzaram. Aquele sorriso voltou. Um sorriso que não deveria estar ali. Como se ele soubesse algo que mais ninguém sabia. Foi ali que tomei minha decisão. Eu precisava descobrir a verdade sobre o açougue do Senhor Valdemar. O que encontrei naquela noite mudaria minha vida para sempre. A cidade dormia quando voltei ao açougue. Com passos silenciosos, me esgueirei pelos becos e cheguei à porta dos fundos. Para minha surpresa, ela não estava trancada. Com um rangido baixo, empurrei a madeira pesada e entrei. O ambiente estava mergulhado em sombras, o cheiro pútrido mais forte do que nunca. Fiz meu caminho até a bancada onde dias antes eu havia visto aquele pano ensanguentado. A lâmpada piscava de forma intermitente, lançando sombras estranhas nas paredes. Respirei fundo e, com mãos trêmulas, puxei o pano.
Meus olhos se arregalaram. Sob o tecido estava um braço humano, cortado na altura do ombro, a pele ainda fresca, os dedos crispados como se tivessem tentado agarrar algo antes do fim. O sangue escorria lentamente, criando um pequeno riacho carmesim que se misturava à imundície do chão. Um som abafado me fez congelar. Alguém estava ali. Me virei devagar e vi Valdemar emergindo das sombras, segurando um cutelo enorme. Seu olhar não tinha emoção, apenas uma frieza cruel. Eu sabia que você voltaria, ele murmurou avançando um passo. Meu coração disparou. Corri na direção oposta tentando alcançar a porta, mas um movimento rápido e preciso de Valdemar me fez tropeçar. Caí ao chão, minhas mãos deslizando sobre o sangue frio e pegajoso. A lâmina do cutelo passou zunindo a centímetros do meu rosto. Não devia ter se metido nisso, ele rosnou, erguendo a lâmina para um golpe final. Num reflexo desesperado, chutei uma prateleira próxima. Facas e ganchos caíram sobre nós. Uma lâmina pequena cravou-se no braço de Valdemar, que rugiu de dor. Aproveitei a oportunidade e me levantei, correndo para a porta. Atravessei a rua gritando por socorro. Luzes começaram a acender nas casas vizinhas. Valdemar não me perseguiu. Apenas ficou parado na porta do açougue, me observando, o sangue escorrendo de seu braço ferido. O sorriso ainda estava lá. A polícia chegou pouco depois. Entraram no açougue e minutos depois saíram pálidos. Encontraram restos humanos, identificaram as vítimas desaparecidas. Valdemar foi preso, mas nunca disse uma palavra sobre o que fazia ali. O açougue foi fechado, mas seu cheiro nunca sumiu completamente. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. O primeiro turno. Eu sempre fui cética. Acredito em fatos, em evidências, em coisas que podem ser explicadas pela ciência. Trabalhar como enfermeira no Hospital Santa Clara só reforçou essa minha visão. Afinal, eu via a vida e a morte todos os dias, e tudo parecia seguir uma lógica, mesmo que cruel. Mas naquela noite, meu primeiro turno no setor de pediatria, algo mudou. Algo que não consigo explicar até hoje. Era uma noite fria de outono, e o hospital estava estranhamente silencioso. O setor de pediatria, geralmente cheio de risadas e choros de crianças, parecia deserto. Apenas 2 crianças estavam internadas naquela noite, ambas dormindo profundamente. Eu estava no posto de enfermagem, organizando prontuários, quando ouvi o som. Era um choro baixo, quase sussurrado, mas inconfundível. Parecia vir do final do corredor. Olhei para Laura, minha colega de plantão, que estava digitando algo no computador. Ela não parecia ter ouvido nada. "Você ouviu isso?" Perguntei, tentando disfarçar a inquietação na minha voz. Laura ergueu os olhos da tela, franzindo a testa. "Ouvi o quê?" ela disse. O choro continuava, agora um pouco mais alto. Era o choro de uma criança, mas havia algo nele que me incomodava. Era vazio, como se não viesse de um lugar real. Levantei-me da cadeira, decidida a investigar. "Vou dar uma olhada", disse, tentando soar profissional. Laura apenas assentiu, voltando ao computador. Eu segui o som pelo corredor, passando pelos quartos fechados. As luzes fluorescentes piscavam levemente, criando sombras que pareciam se mover nas paredes. O choro vinha do quarto 207, o último do corredor. Parei em frente à porta, hesitando por um momento. Algo naquele lugar me fazia sentir desconfortável, como se o ar estivesse mais pesado ali. Respirei fundo e abri a porta. O quarto estava escuro, exceto pela luz fraca que entrava pela janela.
A cama estava arrumada, as cobertas perfeitamente esticadas, como se ninguém tivesse dormido ali há dias. O choro, no entanto, continuava, agora vindo de dentro do quarto. Eu acendi a luz, esperando ver algo, mas o quarto estava vazio. Nada além de móveis antigos e uma cortina balançando levemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta. "Tem alguém aqui?" Perguntei, minha voz ecoando no silêncio. Não houve resposta. O choro parou abruptamente, deixando um vazio perturbador. Eu olhei ao redor, tentando encontrar uma explicação. Talvez fosse o vento, ou algum som vindo de outro lugar do hospital. Mas eu sabia que não era. Eu havia ouvido claramente. Voltei para o posto de enfermagem, onde Laura ainda estava digitando. Ela olhou para mim, seus olhos estreitando-se em preocupação. "Tudo bem?" perguntou. "Sim, tudo bem." Menti, sentando-me novamente. Deve ter sido minha imaginação, mas eu sabia que não era. O choro voltou algumas horas depois, mais baixo desta vez, como se estivesse vindo de muito longe. Laura olhou para mim, sua expressão séria. "Você ouviu também?" Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu apenas balancei a cabeça, tentando ignorar o frio que percorria minha espinha. Laura não disse mais nada, mas notei que ela evitou olhar para o corredor pelo resto da noite. Quando o sol finalmente começou a nascer, banhando o hospital em uma luz pálida, eu me senti aliviada. Talvez fosse apenas o cansaço, ou o estresse do primeiro turno em um setor novo. Mas no fundo, eu sabia que havia algo errado naquele lugar. Algo que não poderia ser explicado pela ciência. E como eu descobriria mais tarde, aquela noite foi apenas o começo. A doutora Helena era uma figura imponente no Hospital Santa Clara. Alta, de cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, ela era conhecida por sua frieza e eficiência. Ninguém no hospital a via sorrir, mas todos respeitavam sua dedicação. Ela era a chefe do setor de pediatria há mais de 20 anos, e diziam que conhecia cada centímetro daquele lugar. Naquela noite, ela estava no hospital, revisando prontuários no posto de enfermagem. Quando o choro inexplicável voltou, eu decidi falar com ela. Talvez ela soubesse de algo, alguma explicação que eu não conseguia enxergar. Aproximei-me dela, tentando parecer calma, mas minha voz ainda tremia um pouco. "Doutora Helena, posso falar com você?" Ela ergueu os olhos dos papéis, seu olhar penetrante me avaliando por um momento antes de assentir. "Claro, Júlia. O que houve?" Eu ouvi um choro vindo do quarto 207. Fui lá verificar, mas o quarto estava vazio. A cama estava arrumada, como se ninguém tivesse usado há dias. Você sabe se há alguma criança internada ali? A doutora Helena franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar. O quarto 207? Não há ninguém lá. Deve ter sido sua imaginação. O plantão noturno pode ser desgastante, especialmente no setor de pediatria. Às vezes, a mente prega peças. Ela riu, um som seco e sem humor, antes de voltar aos prontuários. Eu me senti um pouco tola, mas ainda assim, algo não parecia certo. O choro era real, eu tinha certeza. Laura também havia ouvido. Decidi deixar o assunto de lado por enquanto, mas a inquietação não me abandonou. Horas depois, já perto das 3 da manhã, eu estava no corredor, verificando os sinais vitais de uma das crianças internadas, quando vi a doutora Helena parada em frente ao quarto 207. Ela estava imóvel, como uma estátua, olhando fixamente para a porta. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam levemente. "Doutora Helena!" chamei hesitante. "Está tudo bem?" Ela se virou lentamente, como se estivesse saindo de um transe. Seus olhos, geralmente tão frios e calculistas, estavam cheios de medo. "Júlia", ela sussurrou, sua voz quase inaudível. "Não entre lá." "O que quer dizer?" perguntei, sentindo um frio percorrer minha espinha. "O que há nesse quarto?" Ela não respondeu. Em vez disso, olhou para o relógio na parede e murmurou: "É tarde, eu preciso ir." E então, sem mais explicações, ela saiu apressadamente pelo corredor, seus passos ecoando no silêncio. Fiquei parada ali, confusa e assustada.
A doutora Helena nunca havia demonstrado medo de nada. Ela era a pessoa mais racional que eu conhecia. O que poderia tê-la deixado daquele jeito? Voltei para o posto de enfermagem, onde Laura estava sentada, olhando fixamente para o computador. Ela parecia distante, como se estivesse em outro lugar. Laura! Chamei, tentando chamar sua atenção. Ela se virou para mim, seus olhos cheios de lágrimas. Júlia, eu vi algo. No corredor, uma criança de vestido branco. Ela estava parada na frente do quarto 207, mas quando eu me aproximei, ela desapareceu. Meu coração acelerou. Você tem certeza? Laura assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu não estou imaginando coisas, Júlia. Eu vi. Eu não tinha respostas. Tudo o que eu sabia era que o quarto 207 estava no centro de tudo. Algo naquele lugar assustava até a doutora Helena, e isso era o suficiente para me deixar em pânico. Decidimos ficar juntas pelo resto da noite, evitando o corredor que levava ao quarto 207. Mas mesmo assim, o choro continuava, baixo e persistente, como um lembrete de que algo estava errado. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teríamos que enfrentar o que quer que estivesse naquele quarto. A noite seguinte foi ainda mais tensa. Laura e eu estávamos determinadas a descobrir o que havia de errado com o quarto 207. A doutora Helena não apareceu no hospital e ninguém sabia dizer onde ela estava. Seu desaparecimento só aumentou nossa inquietação. Algo naquele quarto a assustara tanto que ela fugira, e nós precisávamos entender o porquê. Precisamos entrar lá, eu disse para Laura, enquanto organizávamos os medicamentos no posto de enfermagem. Não podemos continuar ignorando isso. Laura hesitou, mas acabou concordando. Está bem, mas vamos juntas. Não quero ficar sozinha perto daquele lugar. Pegamos uma lanterna e nos dirigimos ao quarto 207. O corredor estava silencioso, exceto pelo som distante do choro, que parecia nos chamar. A porta do quarto estava trancada, mas encontramos a chave em um armário antigo no posto de enfermagem. A chave estava enferrujada, como se não tivesse sido usada há anos. Quando abrimos a porta, o ar que saiu do quarto era gelado, como se estivéssemos entrando em uma câmara frigorífica. A luz da lanterna revelou um quarto pequeno e decadente. As paredes estavam rachadas, e o papel de parede descascado deixava à mostra manchas escuras de umidade. No canto, havia uma cama de metal enferrujada, com lençóis velhos e amarrotados. Olha isso! Laura disse, apontando para as paredes. Havia rabiscos quase imperceptíveis, como se alguém tivesse desenhado com uma caneta fraca. Eram pequenas mãos e rostos, feitos de maneira infantil, mas havia algo perturbador naqueles desenhos. Eles pareciam se mover à luz da lanterna, como se estivessem vivos. No armário do quarto, encontramos um prontuário antigo, empoeirado e amarelado. Abri-o com cuidado e meu coração parou quando li o nome. Sofia Martins, 8 anos. A menina havia sido internada há 20 anos, após um acidente de carro. Ela precisava de uma cirurgia de emergência, mas algo deu errado. O prontuário não detalhava o que aconteceu, mas havia uma nota escrita à mão. Falha na monitorização pós-operatória. Óbito às 03h47. Ela morreu aqui. Eu sussurrei, sentindo um nó se formar na minha garganta. Neste quarto. Laura olhou para mim, seus olhos cheios de medo. E o choro? Você acha que é ela? Antes que eu pudesse responder, o choro voltou, mais alto desta vez. Parecia vir de dentro do quarto, mas não havia ninguém lá. A lanterna piscou, e por um momento, ficamos no escuro. Quando a luz voltou, vi algo que me fez congelar. No canto do quarto, sentada na cama, estava uma menina. Ela usava um vestido branco, desbotado e sujo, e seus cabelos castanhos caíam em cachos sobre os ombros. Ela não olhava para nós, mas eu podia ver suas mãos pequenas agarrando o colchão, como se estivesse com medo. Sofia! Eu chamei, minha voz tremendo. Ela levantou a cabeça lentamente e meu coração parou. Seus olhos eram vazios, como 2 buracos escuros, e seu rosto estava pálido e triste. Por que ninguém me ajudou? Ela perguntou, sua voz suave e cheia de dor. Laura soltou um grito abafado, e nós corremos para fora do quarto, fechando a porta atrás de nós. Corremos pelo corredor,
nossos corações batendo acelerados, até chegarmos ao posto de enfermagem. Ficamos lá, tentando recuperar o fôlego, enquanto o choro ecoava ao longe. "O que foi aquilo, Júlia?" Laura perguntou, sua voz tremendo. "Ela estava lá. Ela estava realmente lá." Eu não tinha respostas. Tudo o que eu sabia era que Sofia, a menina que morrera há 20 anos, ainda estava naquele quarto. E ela queria algo de nós. Na manhã seguinte, Laura e eu estávamos exaustas, mas sabíamos que não podíamos ignorar o que havíamos visto. O choro de Sofia ainda ecoava em nossas mentes, e a imagem daquela menina fantasmagórica sentada na cama nos assombrava. Decidimos que precisávamos falar com a doutora Helena. Ela sabia de algo, e era a única pessoa que poderia nos dar respostas. Encontramos a doutora Helena em seu consultório, sentada atrás de sua mesa, olhando fixamente para uma foto emoldurada. Ela parecia envelhecida, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma única noite. Quando entramos, ela ergueu os olhos, e eu vi algo em seu rosto que nunca havia visto antes. Medo. "Doutora Helena", eu comecei tentando manter a calma. "Precisamos falar sobre o quarto 207, sobre Sofia." Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando se preparar para o que viria a seguir. Quando os abriu novamente, havia lágrimas em seus olhos. "Eu sabia que isso aconteceria um dia", ela disse, sua voz fraca e cansada. "Eu sabia que ela nunca iria embora." Laura e eu nos sentamos, esperando que ela continuasse. A doutora Helena respirou fundo e começou a falar. "Há 20 anos eu era uma residente aqui no hospital. Sofia foi uma das minhas primeiras pacientes. Ela havia sofrido um acidente de carro e precisava de uma cirurgia de emergência. Eu estava encarregada de monitorá-la após a cirurgia, mas eu cometi um erro. Eu estava cansada, sobrecarregada e não percebi que ela estava piorando. Quando finalmente acordei, já era tarde demais. Ela morreu no quarto 207, sozinha e assustada." Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. "Eu tentei esconder o que aconteceu. Alterei o prontuário. Disse que ela havia falecido durante a cirurgia. Mas eu sabia que não era verdade. E eu sabia que ela nunca iria embora." Laura e eu ficamos em silêncio, processando o que havíamos ouvido. A doutora Helena havia escondido a verdade por todos esses anos, e agora estávamos pagando o preço. "O que podemos fazer?" Eu perguntei, minha voz tremendo. "Ela está lá, doutora Helena. Ela quer ajuda." A doutora Helena olhou para mim, seus olhos cheios de dor. "Não há nada que possamos fazer. Ela está presa aqui, assim como eu. Eu tentei fugir, mas ela sempre me encontra. Sempre." Naquela noite, Laura e eu decidimos enfrentar o quarto 207 mais uma vez. Sabíamos que não podíamos deixar Sofia sofrer sozinha. Pegamos velas e nos dirigimos ao quarto, nossas mãos tremendo enquanto abríamos a porta. O quarto estava escuro, mas a presença de Sofia era palpável. Acendemos as velas, e a luz fraca revelou a menina sentada na cama, seus olhos vazios fixos em nós. "Sofia", eu disse, minha voz suave, "nós sabemos o que aconteceu, e estamos aqui para te ajudar." Ela olhou para mim, e por um momento vi algo em seus olhos. Esperança. "Eu só quero ir para casa", ela sussurrou, sua voz cheia de tristeza. "Você pode ir", Laura disse, suas lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você não precisa ficar aqui." Sofia olhou para nós por um momento, e então, lentamente, começou a desaparecer. As velas se apagaram, e o quarto ficou em silêncio. Ela havia ido embora, mas quando saímos do quarto, vimos a doutora Helena parada no corredor, seu rosto pálido e seus olhos cheios de terror. "O que vocês fizeram?" ela perguntou, sua voz tremendo. "Nós a ajudamos", eu respondi. "Ela está em paz agora." A doutora Helena balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. "Não, vocês não entendem. Ela não foi embora. Ela apenas se libertou. E agora, ela está livre para fazer o que quiser." E então, ouvimos o choro novamente, mas desta vez vinha de todos os lados. As luzes do corredor piscaram e vimos sombras se movendo nas paredes. Sofia não estava mais presa no quarto 207. Ela estava livre. E ela não estava sozinha. Eu não aguentei mais. Depois daquela noite, depois de ver Sofia desaparecer e ouvir o choro ecoar por todo o hospital,
eu sabia que não poderia ficar. O Hospital Santa Clara não era mais um lugar de cura para mim. Era um lugar de pesadelos, de sombras que sussurravam nos corredores e de almas que nunca encontraram paz. No dia seguinte, entreguei minha carta de demissão. A supervisora tentou me convencer a ficar, dizendo que eu era uma das melhores enfermeiras do setor, mas eu não podia mais. Cada passo que eu dava naquele lugar me fazia sentir como se estivesse sendo observada. Cada som, cada movimento, me fazia lembrar daquela noite no quarto 207. Laura tentou me convencer a ficar também. Júlia, nós enfrentamos isso juntas. Podemos superar, ela disse, segurando minhas mãos. Mas eu sabia que não era verdade. Eu estava à beira da loucura, e cada minuto naquele hospital me consumia um pouco mais. Eu não consigo, Laura, eu respondi, minhas lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não consigo mais. Peguei minhas coisas e saí. Não olhei para trás. Não quis saber o que aconteceu com o hospital, com Laura ou com a doutora Helena. Eu só queria esquecer. Mas algumas coisas não podem ser esquecidas. Às vezes, no silêncio da noite, eu ainda ouço o choro. É baixo, distante, como um eco vindo de um lugar que eu não consigo identificar. E quando fecho os olhos, vejo Sofia, sentada naquela cama, seus olhos vazios me encarando. Por que ninguém me ajudou? Ela sussurra, e eu acordo em um sobressalto, meu coração batendo acelerado. Eu nunca mais voltei ao Hospital Santa Clara. Nunca mais procurei saber o que aconteceu lá. Mas uma coisa eu sei. Algumas portas não devem ser abertas, e alguns segredos não devem ser descobertos. Porque uma vez que você os encontra, eles nunca te deixam ir. Eu não falo muito sobre isso, sobre o que aconteceu, porque é engraçado ver como as pessoas não acreditam que espíritos são reais, que os mortos estão por aí buscando sua justiça. Muita gente ri e tem a gente como loucos ou malucos, mas eu sei o que eu vi, então eu não falo muito sobre. Apenas sigo minha vida tentando parecer normal, que essas coisas não acontecem, mas eu sei o que eu vi. O novo amanhecer. Eu nunca acreditei em fantasmas. Não do jeito que as pessoas falam, com correntes arrastando no chão, ou vultos brancos flutuando por aí. Sou jornalista, vejo o mundo pelo que ele é. Fatos, provas, coisas que dá para tocar e explicar. Mas, naquela noite, quando pisei no Centro Espírita Novo Amanhecer, alguma coisa mudou. Não sei dizer o quê, mas mudou. Meu nome é Daniel Vargas e essa é a história de como eu comecei a duvidar de tudo que eu achava que sabia. Era uma quinta-feira, fim de fevereiro de 2012, e o sol já tinha se posto quando cheguei naquela casa antiga nos arredores de São Paulo. O lugar parecia saído de outra época, uma construção colonial grande demais, com paredes descascadas e janelas altas que não deixavam ver nada lá dentro. O Novo Amanhecer tinha fama entre os curiosos e os crédulos. Diziam que ali espíritos se materializavam, que uma médium chamada Clara Menezes fazia milagres que ninguém explicava. Eu fui por causa de um boato que ouvi num bar. Uma mulher jurou ter visto o filho morto surgir na frente dela, feito de carne e osso, durante uma sessão. Pensei em escrever um artigo, desmascarar a farsa, mas, no fundo, tinha outra coisa me puxando para lá. Minha irmã Fernanda morreu há 10 anos num acidente de carro. Eu nunca aceitei direito. Talvez uma parte de mim quisesse, sei lá, encontrar algo. Quem me recebeu foi Eduardo Lima, o presidente do centro. Ele era um cara de uns 50 anos, magro, com cabelo grisalho penteado para trás e uma voz calma que quase irritava de tão controlada. "Bem-vindo, Daniel", ele disse como se já me conhecesse. "Você veio em busca de respostas, né?" Eu quase ri. Respondi que só queria ver com meus próprios olhos, que não acreditava em nada daquilo. Ele sorriu de leve, um sorriso que não chegou aos olhos, e me levou para dentro.
A sala onde acontecia a sessão era grande, mas sufocante. Tinha umas 20 cadeiras dobráveis dispostas em semicírculo, um cheiro forte de incenso queimando e umas velas tremendo em castiçais velhos. As cortinas pesadas estavam fechadas e a luz mal alcançava os cantos. Uns 10 ou 12 frequentadores já estavam sentados quietos, com caras de quem espera algo importante. Eu me sentei na última fila, com meu caderno no colo e uma caneta na mão, pronto para anotar qualquer coisa que provasse o golpe. Então ela entrou. Clara Menezes. Era mais jovem do que eu imaginava, uns 30 anos, magra, com cabelo castanho caindo nos ombros e um olhar que parecia atravessar as paredes. Vestia uma roupa simples, branca, e não disse nada enquanto se sentava numa cadeira no centro do semicírculo. Eduardo ficou ao lado dela, falando baixo sobre Allan Kardec, energias espirituais, essas coisas que eu já tinha lido em meia dúzia de sites. Eu mal prestava atenção. Estava mais interessado em observar o ambiente, procurando truques, espelhos escondidos, fios nas cortinas, qualquer coisa. Mas aí o ar mudou. Não sei como explicar. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela num inverno gelado, só que todas as janelas estavam fechadas. Minha nuca arrepiou e eu senti um frio subir pelas pernas. Clara fechou os olhos, a cabeça caiu para frente e o silêncio ficou tão pesado que eu ouvi a minha própria respiração. Eduardo pediu para ninguém se mexer, para manter o equilíbrio energético. Eu revirei os olhos mentalmente, mas obedeci. Foi quando ouvi os sussurros. Primeiro, achei que era alguém na sala, talvez um dos frequentadores murmurando uma prece. Mas não. Vinha de trás das cortinas, um som baixo, embolado, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas sem formar palavras. Olhei para os lados. Ninguém parecia notar. Meu coração deu uma acelerada, mas eu disse para mim mesmo que era só imaginação. Então Clara gemeu, um som rouco que não combinava com ela, e eu vi aquilo. Uma névoa começou a sair dela. Não era fumaça, nem vapor. Era diferente. Esbranquiçada, meio brilhante, como se tivesse luz própria, e saía do peito dela, descendo devagar para o chão. Eu pisquei, achando que era truque de luz, mas a coisa ficou mais densa, quase sólida, escorrendo como uma gosma molhada. O cheiro mudou também. O incenso sumiu e veio um odor azedo, de coisa podre. Eduardo chamou aquilo de ectoplasma. Disse que era a prova da presença espiritual. Eu quis rir, mas minha garganta travou. A névoa ficou ali, pulsando no chão. E eu juro que vi ela se mexer sozinha, como se tentasse tomar forma. Meu caderno escorregou do colo, mas eu não me abaixei para pegar. Estava congelado, olhando aquilo, sentindo o frio subir até os braços. Então veio o grito. Um berro curto, agudo, que cortou o silêncio e me fez pular da cadeira. Não sei de onde veio. Clara estava de olhos fechados. Os outros estavam parados. Mas, enquanto o som ecoava, eu vi uma sombra na parede, alta, torta, com braços compridos demais. Não tinha ninguém atrás de mim para projetar aquilo. Ninguém. Eduardo levantou as mãos, disse que a sessão acabou, que o plano espiritual estava agitado demais para continuar. As luzes acenderam. A névoa sumiu como se nunca tivesse existido, e Clara abriu os olhos, ofegante. Os frequentadores começaram a sair, murmurando entre si. Mas eu fiquei lá, olhando para as cortinas. Meu peito estava apertado, minha mão tremia enquanto eu pegava o caderno do chão. Eu não anotei nada. Não consegui. Quando saí, o ar úmido da noite bateu no meu rosto, mas não tirou o frio que eu ainda sentia.
No carro, dirigindo para casa, eu tentava racionalizar. Ilusão de ótica, sugestão, cansaço. Tudo menos o que eu estava começando a pensar. Só que no fundo, eu sabia. Tinha alguma coisa naquela sala. E pior, eu sentia que ela sabia que eu estava lá. Eu não consegui dormir direito depois daquela primeira noite no novo amanhecer. O grito, a sombra na parede, aquela névoa esquisita, tudo ficava voltando na minha cabeça, como um filme que eu não conseguia pausar. Passei o dia seguinte tentando me convencer de que tinha sido só impressão, que minha mente estava pregando peças, mas eu sabia que não ia sossegar até voltar lá. Então, na sexta-feira, peguei minha câmera, um gravador digital e dirigi de novo para aquele casarão velho. Dessa vez eu ia registrar tudo. Se fosse truque, eu ia pegar no flagra. Se não fosse... Bom, eu não queria pensar nisso. Quando cheguei, Eduardo estava na porta, como se me esperasse. O mesmo sorriso vazio, a mesma calma que me dava nos nervos. "Resolveu voltar, Daniel?" ele disse, abrindo espaço para eu entrar. Eu murmurei que sim, que queria entender melhor e perguntei se podia gravar a sessão. Ele hesitou por um segundo, mas concordou. "Desde que não interfira nas energias", avisou como se eu soubesse o que isso significava. A sala estava igual, as velas, as cortinas pesadas, o cheiro de incenso. Mas tinha uma mulher nova ali, sentada na primeira fila. Era mais velha, uns 50 anos, com olheiras fundas e um jeito inquieto, mexendo as mãos no colo sem parar. Eduardo me apresentou a ela antes da sessão começar. Chamava Ana Teresa. "Ela vem há meses", ele disse baixo. Viu o marido dela se materializar uma vez. Não larga mais o centro desde então. Ana me olhou de lado, com um sorriso triste, e falou: "Você já perdeu alguém, né? Dá para sentir." Eu gelei. Não respondi, só apertei o gravador no bolso e me sentei. Clara entrou logo depois, com aquela cara perdida dela, e a sessão começou. Eu liguei a câmera e o gravador apontando para o centro da sala. O frio veio de novo, mais rápido dessa vez, subindo pelos meus pés como se o chão tivesse virado gelo. Clara fechou os olhos, gemeu baixo e o ectoplasma apareceu. Era mais grosso que na noite anterior, saindo dela como uma fumaça densa, quase líquida, se espalhando pelo chão. O fedor voltou, azedo e pesado, e eu tive que segurar um engulho. Ana Teresa se inclinou para a frente, os olhos arregalados, sussurrando algo que parecia um nome. Então aconteceu. A névoa começou a subir, devagar, como se tivesse vida. Formou uma espécie de coluna, tremendo no ar, e eu vi contornos, ombros, uma cabeça, braços. Não era claro, mas era humano, ou quase isso. Meu coração estava disparado, a câmera tremia na minha mão, mas eu não conseguia desviar o olhar. Ana Teresa soltou um gemido. É ele! Enquanto Eduardo pedia silêncio. Foi aí que eu ouvi. Um sussurro baixo e claro, bem no meu ouvido. Daniel. Minha pele arrepiou inteira. Não tinha ninguém do meu lado, ninguém perto o suficiente para falar assim comigo. Larguei a câmera no colo e olhei em volta, o peito apertado, mas os outros estavam vidrados na figura que crescia na névoa. Eu não sei o que me deu. Levantei a mão e desliguei o gravador, como se aquilo fosse me salvar do que estava acontecendo. A figura na névoa ficou mais nítida por um instante. Um rosto sem olhos, só buracos pretos, uma boca aberta num grito mudo. Ana Teresa começou a chorar, balançando a cabeça, e Clara deu um grito rouco, caindo para frente. O ectoplasma desmoronou no chão como uma poça de água suja e a sessão acabou.
Eduardo acendeu as luzes, dizendo que, às vezes, os espíritos vêm sem serem chamados. Eu mal ouvi. Estava tentando respirar direito, sentindo um peso no peito que não explicava. No carro, indo para casa, minha cabeça girava. Tinha gravado tudo, ou quase tudo. Ia provar que era real ou que não era. Quando cheguei no meu apartamento, liguei o gravador no notebook e coloquei para tocar. O som estava lá. Os gemidos de Clara, os sussurros de Ana Teresa, a voz de Eduardo. Mas, no meio da gravação, veio algo que eu não lembrava de ouvir na hora. Uma voz rouca, arranhada, que não era de ninguém na sala. Você não deveria ter vindo, ela disse, tão clara que eu derrubei o copo d'água que estava segurando. Ouvi de novo, e de novo, para ter certeza. Era real, estava lá. Fui dormir com a luz acesa, mas antes de apagar, notei uma coisa. No chão do quarto, perto da porta, tinha uma mancha úmida, pequena, como se alguém tivesse pisado ali com sapatos molhados. Só que eu estava de meias o dia todo. E o cheiro, aquele mesmo odor azedo da sala do novo amanhecer. Passei a tranca na porta naquela noite, mas não adiantou. Eu sabia que alguma coisa tinha me seguido para casa. Eu não queria acreditar. Passei dias tentando me convencer de que estava louco, de que o cansaço e o luto pela Fernanda estavam bagunçando minha cabeça. Mas a mancha úmida no chão do meu apartamento não sumia, mesmo depois de esfregar com sabão. O cheiro azedo ficava no ar, e eu comecei a ouvir coisas. Um arrastar leve no corredor, um sussurro que parava assim que eu acendia a luz. Meu ceticismo estava desmoronando, e eu sabia que precisava de respostas. Então, na segunda-feira, voltei para o novo amanhecer, não como jornalista, mas como alguém desesperado. Antes de ir para a sessão, pesquisei sobre Clara Menezes. Achei uns registros antigos num fórum online. Ela tinha sido internada anos antes, diagnosticada com delírios psicóticos. Depois de sair, voltou dizendo que tinha recebido um dom espiritual, que os espíritos a escolheram. Eu não sabia se acreditava nisso, mas o que eu tinha visto e sentido não deixava muito espaço para dúvida. Quando cheguei no centro, Eduardo me recebeu com aquele olhar calmo dele. "Você está diferente hoje, Daniel", ele disse. Eu não neguei. Contei sobre a gravação, a voz, a mancha. Ele franziu a testa e falou baixo. "Nem todos os espíritos que atraímos são de luz. Alguns são obsessores, presos ao plano material. Às vezes eles se apegam a quem está vulnerável." Eu quis perguntar o que isso significava para mim, mas ele só me levou para a sala. A sessão dessa vez foi improvisada. Só eu, Eduardo, Clara e Ana Teresa. Pedi para eles tentarem de novo, para me mostrarem o que estava acontecendo. Ana Teresa estava nervosa, torcendo as mãos, mas concordou. Clara se sentou, fechou os olhos e o frio veio mais forte que nunca. Era como se o ar tivesse virado gelo puro e minha respiração saía em nuvens brancas. O ectoplasma surgiu rápido, escorrendo dela como uma lama grossa, formando uma poça no chão que pulsava como se tivesse vida. O cheiro era insuportável, um misto de podre e metal, e eu senti um nó na garganta. Então a coisa tomou forma. A névoa subiu, mais densa que antes, e eu vi uma figura encurvada, alta demais para ser humana, com braços que pendiam até quase o chão. O rosto, se é que dava para chamar assim, era só escuridão, 2 buracos pretos onde os olhos deveriam estar. Ana Teresa gritou: "Não é ele! Não é meu marido!" E caiu da cadeira, se arrastando para trás. Eu não consegui me mexer. O ar estava pesado, como se algo me prendesse no lugar, e então senti dedos gelados, duros, roçando meu pescoço.
Não era imaginação. Olhei para o meu braço e vi marcas vermelhas aparecendo, arranhões que queimavam como fogo. Clara gritou, um som que não parecia dela, e a figura na névoa se virou para mim. Não tinha boca, mas eu ouvi a voz de novo, rouca e baixa. Você me trouxe. Meu coração parou por um segundo. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eduardo levantou as mãos, gritando algo sobre desfazer o vínculo, e a luz das velas piscou. A figura desmoronou numa poça fétida e Clara caiu para frente, ofegante. A sessão acabou, mas eu sabia que não estava livre. Naquela noite em casa, tudo piorou. O espelho do banheiro caiu sozinho, o rádio ligou num chiado alto e eu acordei às 3 da manhã com passos arrastados no quarto. O cheiro podre estava em todo lugar e eu senti aqueles dedos gelados de novo, apertando meu ombro. Eu não aguentava mais. Peguei o carro e voltei para o novo amanhecer na manhã seguinte, quase implorando para Eduardo me ajudar. Ele me sentou numa sala pequena com um livro de Kardec na mesa. Você está sendo seguido por um obsessor, ele disse. Alguém que você carregou consigo, talvez por culpa, por raiva. Pode ser ligado à sua irmã. Ouvir o nome da Fernanda na boca dele me fez tremer. Ele me entregou o livro e falou: o espiritismo não é só sobre ver espíritos, Daniel. É sobre entender, perdoar, se libertar. Você precisa aceitar que eles existem e que você também tem um papel nisso. Eu li o livro aquela noite. Li sobre obsessores, sobre ectoplasma, sobre materializações. E pela primeira vez eu não duvidei. Pensei na Fernanda, no acidente, na culpa que eu carregava por não ter estado lá para ela. Chorei como não chorava há anos. No dia seguinte voltei para o centro e pedi para participar de uma sessão de desobsessão. Clara estava lá, mais calma, e Eduardo guiou tudo. Não vi a figura de novo, mas senti o peso sair do peito, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Hoje, eu frequento o novo amanhecer. Não sou mais o cético que entrou lá achando que ia desmascarar uma farsa. O que eu vivi me mudou. O kardecismo me deu um jeito de entender o que aconteceu e de acreditar que, talvez, a Fernanda ainda esteja por aí, em paz. O terror que eu senti foi real, mas a fé que eu encontrei também é. E pela primeira vez em 10 anos, eu não tenho medo de fechar os olhos à noite.